Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa quarta aula do curso de Química para Ciências da Saúde. E nessa videoaula em específico a gente vai adentrar aqui no mérito das funções orgânicas nitrogenadas. Então, nas aulas que nós já havíamos discutido anteriormente, falamos acerca dos compostos que são denominados como funções orgânicas oxigenadas, ou seja, aquelas que apresentam aí alguns grupamentos como hidroxila, etc. Então nós falamos de álcools, fenóis e etc. Falamos também dos hidrocarbonetos. E nessa aula em específico nós falaremos aqui das funções orgânicas que apresentam nitrogênio. Tá? Então, basicamente, a ideia central é que, para além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio que a gente havia conversado nas aulas anteriores, nós teremos aqui o elemento nitrogênio que vai fazer com que essas funções agora passem a ser denominadas como funções nitrogenadas. E nesse sentido, a ideia central aqui é a gente discutir basicamente as aminas, as amidas e os nitrocompostos, tá? Então, esse infográfico aqui nos apresenta justamente a função química associada aqui. Então, vocês terão que se atentar aqui com o grupamento funcional, beleza? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, a primeira função orgânica a ser apresentada aqui a vocês é justamente as aminas, tá? E a amina, ela basicamente ela é considerada agora como um produto resultante da substituição de um ou mais hidrogênios de uma amônia por um grupo orgânico que é derivado de um hidrocarboneto. Então, a carinha na hora que vocês forem fazer aqui o reconhecimento do grupo funcional é este. Então, percebam que você tem um nitrogênio que vai apresentar 3 ligações, tá? E aí, com o número de grupos orgânicos que estarão ligados a esse hidrogênio, a gente consegue agora estabelecer uma classificação para essas aminas. Então, vamos lá. Como eu mostrei aqui, tu tem o nitrogênio, ele pode se ligar a grupos orgânicos aqui de 3 formas, tá? Então, tu pode ter as aminas sendo classificadas como aminas primárias, secundárias ou terciárias. Então, por exemplo, a partir da amônia, a gente consegue fazer a substituição desses hidrogênios por grupos diferentes, certo? Então, você pode ter aqui a amina primária quando está ligada a um radical diferente, você pode ter uma amina secundária quando é 2 radicais diferentes, ou uma amina terciária quando são 3 radicais diferentes, ou seja, você tem 3 grupos orgânicos aqui que podem ser iguais ou diferentes entre si. Ou seja, literalmente a ideia central é fazer uma substituição do hidrogênio por alguma outra coisa. E aí, em linhas gerais, quando se comenta acerca das aminas, a nomenclatura é basicamente utilizar a terminação amina, tá? No entanto, a depender do composto que a gente esteja discutindo, a nomenclatura da IUPAC nos sugere aí algumas normas diferentes. Como, por exemplo, para as aminas primárias, o que a gente vai ter que usar como base? Primeiro, o hidrocarboneto correspondente e a sua forma substitutiva, acrescentando-se aí a terminação amina. Então, por exemplo, você tem aqui a propamina, tá? Então, é basicamente aqui derivado de um propano, ou essa etonamina, que é justamente uma substituição aqui do etano, beleza? Em contrapartida, quando você tem aqui aminas secundárias ou terciárias, o que a gente vai ter que levar em conta primeiro a gente precisa obrigatoriamente considerar os grupos substituintes aí em ordem alfabética, sem espaço e nem hífen, seguido aqui da terminação amina. E aí, em segundo lugar, a gente utiliza-se aqui dos prefixos di, para 2 ou tri, do grupo orgânico substituinte, pelas aminas secundárias ou terciárias simétricas. Então, a exemplo, você tem aqui a etilmetilamina, tá? Ou a trimetilamina. Por quê? Percebam que você tem 3 grupos metil ligados aqui a um nitrogênio, tá? E aqui percebam que essa amina está ligada a um metil e está ligada aqui também a o etil, beleza? Posto isto, a ideia central é que quando se comenta acerca de aminas, a gente tem que se atentar que, em decorrência
de você ter aqui uma situação na qual aminas terciárias não estabelecem ligações de hidrogênio, elas vão apresentar pontos de ebulição muito menores se comparados, por exemplo, com as aminas primárias ou secundárias, que podem ter ou não a mesma massa molecular, tá? Massa molar, perdão. Então, a ideia central é se atentar a isso. E, para além disso, vocês precisam obrigatoriamente considerar que essas aminas de baixa massa molar, ou até mesmo aquelas que apresentam aqui 5 átomos de carbono na molécula, são extremamente solúveis em água. E a solubilidade ela vai, por sua vez, diminuir conforme você aumenta o grupo substituinte aqui, ou até mesmo você pode ter uma situação na qual há o prevalecimento aqui de propriedades de compostos apolares. Tá? Então, nesse sentido, a ideia central a ser destacado aqui de antemão é que as aminas elas vão ser consideradas aqui substâncias formas moderadamente polares, tá? E para além disso, a questão da temperatura de ebulição ela tende a ser mais alta, por exemplo, do que alcanos que apresentam a mesma massa equivalente. No entanto, as aminas elas são mais voláteis do que álcools de massa molar comparável, em decorrência aqui do fato de apresentarem aqui ligações de hidrogênio menos intensas, uma vez que o nitrogênio ele é menos eletronegativo se comparado, por exemplo, ao oxigênio. Então, tirado aqui desse livro do Heiners, você tem aqui o composto orgânico, o propano, a dimetilalamina, a etilamina e o etanol. Aqui percebam a forma estrutural, a massa molar. E olha que interessante, a questão do ponto de ebulição. E como eu falei para vocês, em decorrência das aminas terciárias, por exemplo, não poderem estabelecer ligações de hidrogênio, isso acaba por acarretar uma diminuição no ponto de ebulição, tá? Se comparado, por exemplo, com alguma coisa assim relativamente próximo da massa molar. Então, o que é importante a gente se atentar? Como para os demais compostos orgânicos que a gente havia visto até esse momento, seja aqui nas funções nitrogenadas ou nas oxigenadas e etc., a ideia central é que o ponto de ebulição vai aumentar de acordo com o tamanho da cadeia carbônica, ou seja, quanto maior a cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição, né? E o aspecto muito importante agora a ser destacado é a questão simétrica da molécula, tá? Porque vai ser extremamente importante e de interesse vocês saberem que vai ser crucial para essa questão da interação molecular, tá? Quanto menos intensa for essa interação molecular, ou seja, você, por exemplo, formar dipolo permanente, íon dipolo, ligações de hidrogênio, isso acarreta, por exemplo, na questão do ponto de ebulição, tá? Então, novamente, tem aqui um comparativo dos tipos de amina e os pontos de ebulição, né? Então, é importante a gente destacar em especial aqui a questão das ligações de hidrogênio, que isso daqui acaba sendo relativamente importante quando a gente pensa, por exemplo, na questão do ponto de ebulição, beleza? Por sua vez, eu preciso ainda fazer menção que, além das aminas, nós temos aqui as amidas, e as amidas são justamente compostos que apresentam aqui o átomo de nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, você tem aqui o nitrogênio ligado à carbonila, e a gente pode falar basicamente que quando se comenta de amidas, elas são basicamente compostos que são derivados de ácidos carboxílicos, tá? Em decorrência da substituição aqui da hidroxila por um outro grupo, como por exemplo aqui o NH2, tá? E um aspecto importante ainda a ser destacado é que quando um átomo de hidrogênio aqui desse NH2 é substituído aí por algum grupo derivado de um hidrocarboneto, nós teremos aqui as amidas monossubstituídas ou dissubstituídas. Aí você vai falar, tá, o que você está querendo comentar com isso, seu demônio? É o seguinte, ó, se liga. Você tem aqui esse NH2, beleza? Você pode ter uma substituição de um desses hidrogênios aqui por algum outro grupo ou, simultaneamente, os dois hidrogênios sendo substituídos. Quando é apenas um único hidrogênio, você tem aqui uma amida monossubstituída, ou quando é os dois, você tem aqui uma amida dissubstituída, beleza? Outro aspecto a ser destacado é que a nomenclatura oficial e semi-sistemática aqui dessas amidas
é feita de maneira muito simplificada, tá? Então, você termina, por exemplo, lá nos ácidos carboxílicos, nós terminávamos com oico, né? E aqui a gente vai usar agora simplesmente a terminação amida. Então, um exemplo. Você tem aqui, ó, o ácido carboxílico, por exemplo, o ácido metanoico. Quando você tem a substituição aqui por uma amida, você vai ter a metamida, tá? E aí, ao invés de você chamar ácido fórmico, você pode chamar de formamida. Ácido etanoico, quando você tem a substituição aqui da hidroxila pelo NH2, passa a ser agora acetoamida. Aqui novamente, ó, você tem o ácido 2-metilpropanoico, substituindo-se a hidroxila pelo NH2, você vai ter agora o 2-metilpropamida. Então a ideia central é isso. Você utiliza como arcabouço o nome do ácido carboxílico que foi usado aí como base para a formação da amida, e você só substituir aqui a terminação por amida. E por fim, nós temos aqui os nitrocompostos, tá? Que são basicamente caracterizados aqui pela presença desse grupamento nitrato, tá? Que está ligado a uma cadeia carbônica. E a ideia central ainda a ser destacado é que é importante nós destacarmos que esses nitrocompostos são extremamente polares em decorrência da presença aqui do grupo nitrato, tá? Para além disso, a presença do grupamento nitrato faz com que haja uma prevalência de interações do tipo dipolo permanente, o que vai acarretar uma estabilidade do ponto de ebulição, tornando ele maior. E uma das aplicabilidades dos nitrocompostos é justamente aqui a fabricação de explosivos, tá bom? A nomenclatura oficial da IUPAC é justamente fazer uma correspondência com o hidrocarboneto, né? Só que ao invés de você colocar o nome do hidrocarboneto, você coloca o nitro antes, tá? Então, por exemplo, nitrometano, nitrobenzeno, nitrocoprano, e por aí vai, tá? Vamos ter aqui um explosivo bastante utilizado, tá? E, por fim, eu preciso só fazer uma ressalva muito importante, é que quando a gente fala em nitrocompostos em específico, quando você tem um nitrocomposto que apresenta 2 carbonos na sua estrutura, eles são solúveis em água. No entanto, acima de 2 carbonos, isso deixa de ser solúvel em água e passa a ser agora insolúvel. Beleza? Então a ideia central era só dar um overview, uma revisão aqui muito rápida dos rolês, firmeza. A ideia, como eu falei em aulas anteriores, é você pegar exercícios de química orgânica aí do ensino médio, treinar com isso, beleza? E se você tiver gostado, já sabe, né? Deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva, comente, xingue e etc. Mas espero que não xingue, beleza? Super beijo e até a próxima.